Olá, boa noite. Eu sou Maria Cristina Cabral, uma das terapeutas do Espaço.on. Hoje nós vamos ter aqui uma conversa com Sandra Jolive. Sandra já esteve aqui conosco falando sobre mulheres próximas. Sandra é produtora cultural, terapeuta, idealizadora e ativista do projeto Mulheres Próximas, é CEO do Alma Casa Brasil. E eu vou chamar Sandra Jolive para falar conosco e falar um pouquinho mais da trajetória dela. Oi, Maria, tudo bem? Oi, tudo bem, Sandra? Tudo bom, querida? Tudo certinho. Deixa eu só botar aqui para o pessoal saber sobre o que é, mas eu vou tirar aqui. Nós vamos falar sobre as ervas e a conexão com a ancestralidade. Quando você esteve aqui, foi ano passado, não foi? Foi ano passado, acho que em outubro. Quando você esteve aqui, ano passado, que falou sobre mulheres próximas, no backstage nós estávamos conversando e você disse para mim que você era herveira. Eu sou aspirante. Eu costumo dizer que eu sou aspirante. E eu fiquei encantada com isso, porque é uma terapia, a gente está levando, sim. Né, pela fitoterapia, né? É uma terapia que está voltando, assim como várias outras terapias, né? Antigas, estão voltando, não é? Estão voltando, até por conta dessa pandemia que está acontecendo, as pessoas estão se apegando muito às terapias alternativas. É uma reconexão, então, né? Porque a gente, no meio do caminho, a gente se perdeu. Aí a gente está reconectando. Pois é. Eu queria que você primeiro falasse um pouquinho de você, para quem não te conhece, e depois nós entraríamos no assunto das ervas, que eu quero saber como você chegou, quem te mostrou esse caminho, tá certo? Tá certo. Então, eu atuei e atuo, eu não sei, né, se continuarei atuando ainda na área cultural, porque a gente começa a se descobrir, a gente vai vendo alguns caminhos que vem aparecendo, né, no meio da trajetória, no meio da jornada. E quando eu comecei a fazer os cursos de terapias holísticas, na verdade, era uma proposta para poder mudar esse rumo. Então, há 22 anos trabalhando com cultura, com eventos em geral, mas sempre com esse olhar para as terapias, sabe? Esse namoro, né? Era um flerte, que eu digo, por conta de uma série de questões. Eu sou baiana, do sul da Bahia, minha avó era benzedeira e herveira, né? Então esse contato já veio de berço. Eu fui uma criança muito doente, e minha avó basicamente usou muito essa coisa das ervas na cura, para cuidar de mim, né? Então, quando ela ia cortar as ervas, né, colher as ervas, eu ia junto com ela, pequenininha. Então, eu aprendi, um pouco que eu aprendi desde pequena foi nessa observação com ela, né? Foi olhando, ver o que ela estava fazendo, as coisas que eu presenciava, os momentos de reza. Fulano vai lá, leva meu filho para Domingas, o nome dela se chamava Maria Domingas, infelizmente já faleceu, mas deixou a sementinha lá germinando dentro de mim, com essas atitudes. No interior tinha muito isso, né? Ainda tem, né? Ainda tem muito isso. É uma cultura que está se perdendo porque as pessoas que exercem morrendo, né? E os filhos, não estão passando, né? Não, e os descendentes acabam ou não se interessando, ou é uma pena, ou essas mesmas herveiras, elas não conseguem ter uma dinâmica para passar isso, para passar esse legado, né? É mais ou menos isso. Então, mas eu acho que agora as coisas estão se modificando até um pouco, né? Nós estávamos conversando aqui no backstage e as coisas estão se modificando um pouco, né? Sim. Eles
arranjaram uma nova roupagem que a gente chama de fitoterapia. E a fitoterapia, ela entrou muito junto com a medicina tradicional chinesa, né? Então, eu acho... É uma das terapias que faz parte do grupo de terapias complementares, né? Inclusive o SUS, se eu não me engano, o SUS já tem sessões de fitoterapia. De fitoterapia. Então, você está na moda. Você está na moda. Existe uma expressão em inglês chamada old fashion. Eu tô tipo totalmente. Assim. Totalmente. Né? Então, sim. E eu acho muito legal, porque a gente... isso nos remete ao passado, daquele, tá com cólica, toma aquele chazinho de erva doce, né? Dá para criança, a criança que está com cólica, você não está conseguindo dormir, toma um chazinho de camomila, ou então um chazinho de maracujá. Mas o que as pessoas não sabem, a gente toma o chazinho de saco, né? Sim. Pois é. Que não é lá essas coisas. Não tem tudo isso, né? Não tem tudo isso. Mas o que as pessoas não sabem é que também você tem que fazer uma posologia, vamos usar a palavra da alopatia, a posologia das ervas também tem que ser uma posologia certa, porque pode fazer mal. Como tudo, né, Cristina? Tudo que é em excesso, ele vai te prejudicar, né? Então, se você beber um café em excesso, ele vai te causar danos à saúde. Se você ingerir qualquer tipo de coisa, até mesmo os medicamentos, como é que se diz? Prescritos de forma legal, que na verdade são drogas, né? Que é uma autoconcentração desse princípio ativo dessas ervas, vai fazer mal a você, entendeu? Eu levo muito isso em consideração em relação a um medicamento que todo mundo acha muito inocente, que é o nosso digníssimo omeprazol, né? Que serve para poder não, pelo amor de Deus, ali... todo mundo, mas as pessoas compram com muita facilidade. E sentiu dor no estômago, tô azia, omeprazol. E não sabe a bomba que é tomar omeprazol. E eu passei anos da minha vida... O próprio paracetamol, né? Sim, o próprio paracetamol. E eu passei anos da minha vida me envenenando, né? Um pouquinho, porque a alta carga de estresse que a gente sofre e a vida cotidiana, esse tal desse corre-corre que a gente fica, causa esse tipo de... todos os tipos de problemas. E a azia, o problema estomacal, é um deles. Sim. Né? Sim. E aí, como eu estava dizendo as pessoas sempre acham que o chazinho vai resolver. Só que tomam o chazinho de modo errado, que compram aquele chazinho de saquinho, que a gente está falando aqui, que não é isso aí, e não procuram uma pessoa, uma herveira, ou então um fitoterapeuta, que possa dizer a quantidade exata de chás que a gente pode tomar, não é? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria saber agora como você vê, como as ervas podem ajudar no nosso cotidiano. Então, aí eu pego um gancho disso que eu acabei de falar, né? A gente vive numa sociedade hoje, inclusive, se você parar para pensar, tem muita gente que está fazendo o caminho inverso, voltando a morar no campo, por conta de toda a carga energética que a cidade tem provocado. Então, assim, são muitos amigos meus que, inclusive, largaram as suas profissões para irem morar no campo e viverem de forma mais, vamos dizer assim, tranquila, em consonância com a natureza, com ter qualidade de vida. Porque antigamente a gente pensava que ter qualidade de vida era sair do campo para ir para a cidade. Né? A gente teria acesso a outras coisas. Só que aí a gente tem acesso a uma água ruim, a poluição sonora, a poluição do ar. A gente tem a poluição energética, que poucas pessoas dão atenção a isso. Né? As pessoas estão o tempo inteiro raivosas, estão o
tempo inteiro com um sentimento, ai, porque eu preciso, e se eu não tiver? Fora o medo, a insegurança. Outro dia eu fui para a casa de um amigo, acho que já em 2019, bem antes da pandemia, e aí eu falei assim, ai, gente, a gente tem que fechar as janelas. Ele, amiga, aqui a gente não fecha a janela. Eu falei assim, você tá maluco? No meio do mato, como é que você vai fechar a janela? Ele, para com isso, garota, tu é garota Rio, tu é garota carioca, tu é garota de Babel, que ele falou. Aqui a gente não fecha a janela nem tranca a porta, relaxa. Você já bebe água sem cloro, tá vendo? Olha a delícia. Aí eu fiquei assim olhando, falei, cara, e para dormir? Que eu fiquei insegura de dormir. Para você ver a neurose, a loucura que é a gente estar aqui. Então, as ervas, como a natureza em si, ela coloca a gente dentro desse contexto de harmonia, né? Quando você, faz um teste simples, tá estressada, tá aborrecida, tenta abraçar alguma árvore e botar o pé no chão, na grama. Já muda. Então, as ervas, elas em natura, elas fazem muito isso, né? Elas mudam o nosso campo energético, seja ingerindo elas ou tomando banho. Tem uma série de outras formas de usar as ervas para nos auxiliar no nosso dia a dia. Então, assim, eu costumo muito ter as minhas preferidinhas, né? Que não pode faltar. Então, eu gosto muito de ter elas à mão, porque deu qualquer coisa, qualquer chabu, a gente vai lá e recorre a elas. E quais são as suas preferidinhas? Eu gosto muito dos banhos, né? Eu gosto muito dos banhos. E eu faço... Banho não dá para errar. Banho não dá para errar. Não dá para errar. Não dá para errar. Mas olha que tem gente que ainda erra, hein? Tem gente que ainda erra. Tem gente que verdade. É porque também eu acho que é falta de costume, Cristina. As pessoas não têm esse hábito. Eu tenho amigas minhas que estudaram comigo, que elas não conheciam nada de erva, elas conheciam as ervas de saquinho, elas mesmas falam. Cara, você fala umas coisas, umas ervas que eu nem sabia que existia. Eu falei, minha filha, a gente mora num país tropical. É verdade. Sabe o que acontece? Eu entrei há pouco tempo nesse mundo de ervas, né? Uhum. Fiz um curso e tudo, mas não tenho essa propriedade que você tem. Então, não tenho não, garota. Eu falo isso por causa de minha avó, né? Minha avó passou muita coisa. E aí fui estudar depois, buscar alguma informação. Eu fiz um curso curto, tipo um workshop de 2 dias. Então, é uma coisa que me trouxe, né? Saber, inclusive, junto com a metafísica, que ajuda, né? É maravilhoso. Que é maravilhoso. E explica muita coisa, né? Explica muita coisa. Explica praticamente tudo, né? As pessoas é que não sabem. Mas é quando a gente entra nesse Tira o véu, né? Tira o véu. Quando a gente mergulha nesse mundo, é que a gente entende como as emoções estão ligadas ao que a gente sente. E também tem o reverso, né? Sim. Como o que a gente sente é aquele negócio, né? Bate e volta. Uhum. Exatamente. Você fica doente porque você tem um problema emocional que você não tratou e você tem um problema emocional que te causa uma doença. É aquele cruzado. Então, você falou isso, eu vou até falar um pouquinho do Alma Casa, que é um projeto novo com uma grande amiga que a gente já tem, ela inclusive é madrinha dos meus filhos e tal. A gente já se conhece estou com 43, há 32 anos. A gente já tem uma amizade há 32 anos. Então, ela também sempre se interessou em fazer terapias, sempre gostou muito de astrologia, né? Eu sempre fui que adorava misticismo, adorava o oculto, mas queria também entender um pouco como é que era, porque desde pequena eu tinha um dom, que hoje eu vejo que é um dom, e não era uma coisa de criança apenas, de sentir o que estava acontecendo energeticamente com as plantas, a conexão com as plantas. Vivia muito em terra, né? Chão de terra, com um monte de árvore ao redor e tudo mais. Então,
a gente começou a pensar no que a gente podia fazer para ajudar. Eu estou me formando em Feng Shui. Eu já tinha feito Feng Shui há algum tempo, porque eu fiz decoração de interiores, mas essa coisa de decoração de interiores é o estético, é o belo. Mas como é que o belo se conecta com o todo? Através de você olhar para o belo. Exatamente, se harmoniza com o todo. Se você olhar para o belo e olhar para essa harmonia, se você olhar para o belo, você está olhando harmonicamente. Como é muito maravilhoso você chegar em casa, não precisa ter móveis de assinatura disso, daquilo, nem nada, mas uma casa organizada, ela é bela, ela tem a sua beleza. Uma casa limpa, ela tem a sua beleza. E a gente fala muito disso, né? A gente é o reflexo do ambiente que a gente vive. Então, as paredes, elas, quando adoecem, é porque a gente está adoecendo. E assim, vice-versa. Se você chega numa casa e ela está doente e você saudável, a tendência, se você não curar essa casa, é você ficar doente também. Você também ficar doente, sim. Porque está tudo interligado, entendeu? Sim. Então, assim, quando eu olho para as terapias, principalmente as ervas, eu começo a olhar isso. Porque se você olhar, é a coisa mais perfeita. Você não precisa fazer nada, as plantas elas vêm com essas propriedades, você não precisa injetar nada nas plantas para ela te dar isso. E ela te limpa externamente e internamente. Ela lida com, ela mexe com as tuas emoções, né? Que é o nosso veneno, né? O desequilíbrio emocional é o veneno do ser humano, né? Quando então, eu fiz esse curso, deixa só... Eu vou te cortar para contar uma... Nada. Eu que vou te cortar para contar uma coisa. Quando eu fiz o curso, o professor falou, geralmente, quando a pessoa mora numa casa, a erva que nasce é a erva que a pessoa está precisando. Sim, eu ia falar. Não é? É a erva que está precisando. E eu, como terapeuta floral, uma vez eu li o seguinte, antigamente, as bruxas, elas faziam as poções com as ervas e as flores que estavam no seu quintal. Sim. Que fazem mais efeito em você. Então, eu não vou dizer que um floral estrangeiro não vai fazer efeito na gente. Não é isso. Sim. Mas nós temos uma flora maravilhosa. Por que não fazer uso disso? Sim. É maravilhoso. Não é? E aí, quando você falou aí agora das plantas que nascem no nosso quintal, é por conta da vibração energética que eu estou emitindo. A Terra está falando comigo, olha, eu entendi que você está precisando disso, então eu vou te dar isso. É assim. É muito engraçado. Eu fui morar numa casa no Grajaú e brotou. A gente sabe que bredo, que é uma plantinha que hoje é chamada de punk, né, que são plantas alimentícias que não estão dentro daquela... punks plantas alimentícias não catalogadas, né, as punks. Sim. E aí, bredo é uma hortaliça. Ao mesmo tempo, eu estava num alto nível de estresse, com problemas sérios de estômago, sérios, de não conseguir comer, porque eu passava muitas horas sem comer, ficava sem dormir. Então, o estômago foi o primeiro a receber essa carga, né, emocional, fora os outros problemas do cotidiano. Nasceu uma quantidade de bredo que você não tem noção, era uma floresta de bredo no canteiro. E eu juro para você que eu não plantei nada lá. Era a natureza te dizendo, a natureza querendo cuidar de você. O canteiro era seco, não tinha nada, zero de planta, zero. Sabe o que é zero? Não tinha absolutamente nada. Era só cascalho. Alguém fez obra, jogou um monte de cascalho de entulho de obra lá. Aí eu limpei. Foi só eu limpar. Quando eu limpei, a quantidade de bredo que nasceu, você não tem noção. Eu tenho fotos, depois vou te mandar. E aí eu falei assim, cara, olha a quantidade de bredo. É por causa do estômago. Que doido, nem tinha me percebido. E eu não me peguei, sabe?
passou batido. Um belo dia eu sentada na porta da minha quintal, eu olhei tinha chovido, eu olhei aquela plantação toda de breda, eu falei, caramba, olha os bredos aí, por causa do meu problema de estômago. Uma farmácia ali. Uma farmácia em casa. E você pode comer ele nas saladas, você pode botar ele nas sopas. É maravilhoso, maravilhoso. Você encontra na feira? Porque tem aquele pessoal que fica vendendo ali no chão aquelas ervas todas. Tem sim. E depois eu vi, eu acho que, não sei se foi na Leroy ou se foi nessas casas de plantas, eu vi ela no saquinho para plantar. Nossa, e ela é linda, dá uma florzinha linda. É um jardim, assim, sabe? Um jardim de cura. É muito bacana. Ela é uma delas, né? Outra que eu gosto muito é a Levante, que eu conheci pequena, que minha avó chamava água de elefante. Ela falava, não, vamos colher água de elefante. E aí essa você usa para banho ou para... Ela também é comestível, ela é da família da menta. Ela é uma espécie de menta, entendeu? E aí ela serve maravilhosamente para muita coisa. Mas eu, particularmente, uso a Levante, o nome dela é Levante, mas conhecida também como Elevante. E aí eu uso muito para o banho, porque ela é uma erva com alto poder ela limpa o teu campo energético de uma maneira sensacional. O resultado é na hora, assim, você se joga, acabou. Sabe? É muito bom isso, muito bom. E poucas pessoas conhecem. E aí eu tenho outras ervas que eu gosto demais, e aí vem aquela coisa da relação afetiva com os meus ancestrais, sobretudo com a minha avó, que eram ervas que ela particularmente usava muito por causa dos seus resultados muito rápidos, né? Muito automáticos. E uma delas, que poucas pessoas ouvem falar, se chama fedegoso. É uma ervinha que tem um cheiro diferente, ela tem uma florzinha, as flores dela junto com os frutos. Você pode secar e depois fazer um pozinho para você tomar banho, para você fazer chás. Nossa, fantástico, fantástico. Serve para anemia, para infecção. Que mais? Serve para... estômago também serve, para cólica menstrual. E quando ela usava para rezar, nossa, tem um outro poder na reza. É óbvio que tem. A planta ela é uma ferramenta, né? Que quem está fazendo aquele processo de reza, ela é um condutor energético, né? Então ela doa aquela energia, a planta te doa energia, juntamente com a energia de quem está fazendo reza. Sim. É muito legal. E lá na Bahia se chama carquês de fedegoso. Eu fui falar outro dia com uma amiga minha que é herbologista e tal, e ela falou, Sandra, eu nunca ouvi falar nessa planta. Eu falei, mas eu vou catar o nome dela científico, porque eu tenho isso anotado. Aí ela falou, amiga, eu nunca ouvi falar. Olha, pois eu ouvi o nome e não sabia aquela planta. Fedegoso. É por causa do cheiro. E não é cheiro ruim, mas é um cheiro forte, sabe? É bem forte. Essa eu uso para ou banhos, ou reza, ou então as florezinhas secas para chá. Mas aí também tem que ver a dosagem e tudo mais, Sim, como a gente falou anteriormente. Não é porque erva, acha que não faz mal. Sim, tudo claro que tem não. uma dosagem para a pessoa tomar. Não vai sair comprando erva e se automedicando, né? E se automedicando. Eu sempre falo isso. Mas tem gente que faz isso como na farmácia, né? Eu canso, às vezes, de chegar, poxa, estou com muita dor de cabeça, estou trabalhando no meio do caminho, no meio do trabalho eu não consigo uma erva, infelizmente eu vou lá e me rendo a Novalgina. É muito difícil, porque me dá muito sono. Mas quando são aquelas dores que são persistentes, eu acabo me rendendo. Mas aí é uma outra situação, né? E aí, assim, quando eu estou no alto estresse, que eu não estou conseguindo eu mesma nem aplicar, porque eu também comecei
conheci a técnica de Douyin quando a minha avó ficou doente, justamente para usar aquela coisa dos pontos energéticos. Hoje, eu já fiz reflexologia, então entendo bem mais e tudo mais. Mas naquela época, eu deveria ter, sei lá, 16, não, nem isso. Acho que deveria ter uns 14 anos. E tinha um curso em Madureira mesmo, que fazia... Os caras foram percussores, já davam aulas de terapias da medicina chinesa. As aulas eram vazias, assim, não tinha muita gente. E eu tinha lá 14 anos, toda serelepe. Olha, tá vendo? Já. Aí lá na frente, né, é que te serviu realmente. E me diz uma coisa, e como é que esse resgate da autocura através das ervas, como é que você vê isso? Então, como eu te falei, essa coisa, esse uso das ervas, olha o que você citou. As bruxas, né? Quem eram as bruxas? As mulheres que tinham esse olhar muito mais para a natureza do que os homens. Os homens eram da guerra, enquanto a mulher ficava em casa observando, via, testavam, fazia chás, condimentos, né? Tinturas, etc. Então, e já é natural de muitas mulheres buscar isso. Quem não sabe uma receitinha da mãe, da avó, da bisavó? Então, essa ancestralidade, ela perpassa exatamente pela mulher, cara. Então, assim, quando você engravida, pelo menos assim foi comigo e com algumas outras amigas, quando eu engravidei do meu primeiro filho, que é uma viagem que você não sabe nada, né? Não tem manual, então é uma experiência que você nunca viveu. Então, assim, meu primeiro filho, para mim, foi cheio de medo, cheio de coisas. E aí eu fui resgatar, aí eu sabia que não podia tomar determinadas ervas, porque poderia ser abortivo e tudo mais. Então, eu fui lá buscar no baú as coisas que a minha avó falava. O conselho de quem já tinha vindo antes. Essa conexão a gente não tem como perder. Então, quando até mesmo as mulheres que não têm filhos, elas também buscam nas mães, nas avós, esse conforto, seja através das ervas, seja através dos chás, dos banhos, da comida, né? Tudo isso é uma maneira afetiva de se conectar com os teus ancestrais. Eu tenho uma amiga que se chama Aline Shermola. Ela tem um restaurante em São Paulo e ela fala exatamente de comida ancestral, comida africana. E é lindo o trabalho que ela faz, sabe? Então, ela o tempo inteiro ela está fazendo essa conexão da comida, das ervas, das frutas, o que veio da África, o que trouxeram, aquelas pessoas que foram escravizadas trouxeram da África, que não existia aqui no país. Então, não tem como a gente não se conectar com a ancestralidade sem ser através dessas referências, né? Ah, poxa, é uma forma de fazer um prato de comida que lembra minha avó. Ai, poxa, meu avô adorava ouvir esse tipo de música. A música também remonta a isso, mas, mais uma vez, são coisas que vibram. A música vibra, as plantas vibram, tudo vibra, tudo é energia, né? Então, essa linha energética é o que chama a atenção. E quem está desconectado disso acaba sofrendo mais. Não se percebe. Eu tenho um amigo meu que é muito engraçado. Ele morou durante 5 anos nos Estados Unidos e ele era daquelas pessoas assim, super cosmopolita, né? Super urbanas. Não, vou embora do Brasil, não quero saber, quero o Brasil uma droga, blá, blá, blá. Ficou 5 anos nos Estados Unidos. Teve um ano de extrema depressão, porque estava longe dos amigos e longe de tudo que fazia bem a ele. E o que aconteceu? Ele voltou, porque ele falou, não aguento mais ficar. Ganhei dinheiro, fiz, mas descobri que não era isso. E voltou. E agora que voltou, é muito bacana ver o despertar dele. E aí ele fala, Sandra... Esses dias eu chorei por causa de 2 beija-flores ali, chegando, bebendo água na minha janela. Eu falei, amigo, isso é demais. Ele, Sandra, eu senti o cheiro do hortelã, cara, do hortelã não, do erva doce, lembrei dos bolos da minha avó. Cara, olha só, tá vendo?
As ervas, por sua vez, está em todos os cantos, né? Seja no tempero de casa, seja no chá, seja no banho. Então, elas se conectam sempre. É porque a gente que não para pensar nisso, Cristina. É a gente que não para. Até as plantas que você coloca na sua casa para decorar, elas também trazem essa coisa afetiva. Sim. Quem não tinha a casa de uma avó, uma linda samambaia, né, que tinha aquelas samambaias maravilhosas nas varandas. Aquelas roseiras. Roseira no pé de casa. E as ervas cidreiras, aquelas toceiras de erva cidreira na porta da casa de vó. Muita gente, então, o tempo inteiro elas estão se conectando. Minha mãe tinha boldo. Eu tenho boldo, minha avó tinha boldo. Aí tinha boldo que chama de tapete de Oxalá, o outro era boldo do Chile. Então, boldo, assim, minha mãe era boldo do Chile. Que é aquela lisa, né? Que ela dizia, não, vou fazer um chá de boldo que seu pai hoje está no fígado. Problema no fígado. Pô, aquilo ali para curar problema de fígado é fantástico. É fantástico, é fantástica. Entendeu? Então, assim, não é à toa que os africanos usam as ervas não só para curar as doenças do corpo, mas também do psíquico, do perispírito e tudo mais. Em todas as ritualísticas africanas levam ervas. Não existe ritualística africana sem erva. Por conta dessa conexão. Sandra, e nós brasileiros, com essa nossa miscigenação, nós não podemos esquecer dos índios, que também... Não tem como. Tudo. Eu estou te falando agora só dos africanos, mas como um adendo. Mas os índios... Minha avó era indígena, cara. Era daquela turminha lá dos tupinambás do sul da Bahia. Era essa família. Então, aí você pensa, olha a herança que nós temos, né? Nós somos abençoados. Nós temos um país maravilhoso, cheio de riquezas minerais, uma fauna e uma flora espetacular, que nós podemos contar com essa flora, que tem remédio aí que ainda não foi nem descoberto. Exatamente. Né? Exatamente. Tanto no interior da Amazônia, no Cerrado, seja onde for, né, na Mata Atlântica, seja onde for, eu sei que tem ervas ali que a gente ainda não sabe para que serve. Eu não sei se foi mês passado, eu vi uma matéria, porque eu acompanho sempre, né, essa coisa das plantas e tudo mais. Descobriram-se mais 100 e poucas espécies não catalogadas e desconhecidas no Brasil, na Amazônia brasileira, e que já se sabe ter poderes curativos. Então, nada na natureza está ali só por estar. Entendeu? Nenhuma planta existe só por... Outro dia, uma amiga minha falando assim, eu sempre gostei de trevo, mas, poxa, tá dando trevo à torta e à direita aqui no meu jardim, Sandra. Cara, eu não aguento mais. Eu falei, cara, isso é falta de cálcio na terra. Ele nasce para prover exatamente essa falta de cálcio que está na terra. Então, assim, tem que ver como é que está o pH da terra das tuas plantinhas aí. O trevo é isso? O trevo de 3 folhas é exatamente isso. Ele nasce para suprir uma necessidade de cálcio. E o de 4? Trevo nasce, o trevo de 4 já é uma planta. O de 4 folhas são parentes, é porque as pessoas confundem muito, mas o trevo de 4 folhas, ele é uma planta ornamental, diferente do de 3. Que o de 3, ele é uma manifestação da terra para dizer assim, olha, aqui está faltando cálcio, então eu estou aqui porque eu represento, estou te sinalizando. É igual a nossa flora intestinal. Sim. Se a gente começa a ter muita azia, já sabe que pode ser uma H. pylori, pode ser você está ingerindo muito café, algum tipo de alimento que está irritando o teu estômago. A terra é a mesma coisa. Então, ela vai sinalizar de diversas formas. De diversas formas. Ai, né? Gente, é maravilhoso isso, né? Nossa, é fantástico. O mundo é infinito. Por isso que eu falo, eu sou uma caloura, garota. Eu sou uma calorinha. Porque assim, eu sei 1% desse universo todo. Eu aprendi 1%. E graças à minha avó e graças ao meu interesse, minha curiosidade, porque eu via as plantas, eu ia lá, eu lembro que assim que começou essa coisa de câmera no celular, né? Eu falei, tirava foto. Gente, meu celular não tinha memória nenhuma. Mas o que tinha de
foto de planta, você não tem noção. Nada agora hoje. E agora, com esse aplicativo do Google Lens, que ele diz para você que planta é aquela, é maravilhoso. Qual é a flor? E tem aplicativos melhores ainda, que já te identificam a planta, a família da planta, e ainda te diz as propriedades para que ela serve. É muito maneiro, é muito bacana. A tecnologia, usar a tecnologia a nosso favor. Ô, Sandra, agora me diz uma coisa. Nisso tudo, qual é a importância do banho de ervas? E quais as ervas que você citaria para você? Você já falou de uma. Como é o nome dela? Não, eu gosto da Levante. A Levante. Isso, você tem outras ervas para banho? Eu falar assim, tipo, vou recitar, eu vou dizer, vou dizer a partir do meu olhar pessoal, porque como é uma infinidade de ervas que existem, e que cada um vai comungar com a energia delas, eu particularmente gosto de Levante, gosto também de uma chamada Macassá, que tem um cheiro fantástico, 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 fantástico. Tem uma outra que é o alecrim, para mim é também maravilhoso, manjericão, não pode faltar em casa, né? Manjericão na comida, nos banhos. Que mais? Tem uma outra que eu gosto muito, e que aí eu falo contigo exatamente isso, né? A gente tem que cuidar do corpo e da casa. Então, energeticamente falando, não adianta, às vezes, você tomar muito banho e tua casa está caindo aos pedaços. Então, é como se você estivesse voltando para aquele campo energético que está ali, né, uma energia super estagnada. Então, por isso que a gente tem que cuidar eu tomo da casa banho também. Sim. Eu tomo banho, mas não adianta nada. Óbvio, aí você vai olhar para a casa da pessoa. Em geral, é sempre muito atrito, mesmo aquelas que falam assim, mas a minha casa é limpa. Mas você não sabe quem deixou memórias nessa última casa. Se a casa era uma casa que tinha muita briga, se tinha muita desavença. Isso fica impresso nas paredes, é energia. Sim. Então, assim, você não... E nós como consultoras de Feng Shui, a gente ensina o que fazer com as paredes para, na hora da mudança, não acontecer isso. Qual o tipo de limpeza que a gente tem que fazer, não só das paredes, como no chão da casa. Sim, né? Exatamente. Para tirar essas memórias. Por exemplo, tem uma erva fantástica para isso, que é a vassourinha de igreja, que chamam de vassourinha de igreja, mas na verdade é vassourinha. Ela é fantástica. Ela tira miasmas, ela limpa até restos de perispírito, a planta faz. Nossa, a vassourinha. E você faz uma vassoura mesmo com ela. Sabe aquela vassoura da bruxa? Sim. É com essa vassourinha. É óbvio que você pode fazer com qualquer erva, tá? Aí você vai varrendo. Você não precisa enxaguar nada, é só passando ela. Não, exatamente. Porque aí a gente não pode fazer aqui, dar uma receita, porque cada caso é um caso, né? Sim, Tem casas que, por exemplo, eu tinha 2 amigas que estavam morando aqui no Rio, porque estavam fazendo uma pós-graduação, alugaram um apartamento e ficaram desnorteadas, não conseguiam dormir, em um apartamento confortável, sabe? Muito confortável, ali no Maitá, numa área nobre e tal. Não conseguiam dormir, era uma inquietação, um medo, moravam no 8º andar. E aí eu falei assim, cara, manda uma foto para ver aí, se de repente, né, manda uma foto dos cômodos e tal. Aí ela falou, Sandra, eu tô para falar isso com você um tempão. Eu sonhei com uma delas. Aí eu liguei, mandei uma mensagem, ela, cara, tava louca para falar contigo. Eu falei, tá vendo? Chamando meu anjo de guarda, brinquei. Mas quando eu fui olhar, elas ainda tinham... Primeiro elas entraram, não pintaram a casa, porque a casa estava com uma pintura que era relativamente nova e tudo mais. Não mexeram energeticamente na casa, não mexeram na energia de quem morou antes. E a casa estava como se estivesse numa penumbra, sabe? E é um apartamento que entra um sol considerável, o sol da tarde, era para estar bem agarejada, aqueles apartamentos antigos, com janelões, mas, cara, energia densa, sabe? Aí ela foi e me mostrou o quarto.
Cara, alguém tinha um crucifixo, um de cada lado da cama, e a marca do crucifixo estava lá. Então, e elas estavam muito, como é que se diz, com distúrbios de sono, porque pelo Feng Shui a gente sabe que a gente não pode ter nenhum símbolo religioso dentro de quarto. Dentro de quarto, sim. Elas estavam enlouquecidas. E aí as pessoas falam, poxa, Sandra, como assim uma cruz representando Jesus Cristo? Mas não tem como. Aquilo ali também emite uma determinada energia. Quando você vai estudar radiestesia, você vai aprendendo o que emite energia, qual tipo de energia, onde ela se concentra, o que ela... Sabe? Então, por mais que possa ser... As pessoas... Tem amigos meus que falam assim, Sandra, não vem com esse papo de Feng Shui, de rádio, porque eu só conheço rádio. É assim, tem muita gente que não acredita. Mas fazer o quê? A gente não pode fazer nada. Então a gente passa o conhecimento que a gente tem. Então eu falei assim mesmo, gente, vocês pintaram a casa? Não pintamos. Eu falei assim, então é hora de vocês, primeira coisa a fazer, vocês queimarem aí as paredes e tudo mais, e se apropriar da casa. Quando eu vi, tinha um monte de caixa, tudo organizadinha, mas um monte de caixa, tudo encaixotado. Em nenhum momento, elas colocaram a energia dela dentro da casa, né? Em nenhum momento. Então, era como se elas fossem ali umas visitantes. E elas tinham alugado a casa por 2 anos. 2 anos intrusas. E meio. Exato, elas estavam intrusas. A casa estava respondendo, não quero. Aí eu falei assim, ela falou, nossa, tu conseguiu ver isso só nesses videozinhos? Eu falei, mas quando você está atento e você está com o olhar treinado, é muito mais fácil. Aí eu falei para elas, falei assim, ó, vai, compra as vassourinhas, varre a casa, pinta a casa e dá um faxinão com a vassourinha. Não usa a vassoura. Primeiro varre, não, normal, depois faz a varrida com a vassourinha. Cara, Cristina, elas me ligaram 2 horas da manhã. Ô, bruxa, olha, a casa, eu mandei um vídeo aí no seu WhatsApp, parece que a casa é outro apartamento. Eu falei assim, vocês compraram alguma coisa? Não, a gente só pintou e passou a tal da vassourinha. Sandra, a energia muda completamente. Aí ela, gente, passou todo mundo. Eu falei, pelo menos, né? Falei, agora bota os quadros que vocês gostam tanto. Se apropria, a casa é de vocês. Durante 2 anos e meio, ela vai ser de vocês. Então, são coisas tão simples, né? Que às vezes a gente não dá atenção, mas que está ali o tempo inteiro. É igual aquela goteirinha, né? Que sai do ladrão, que fica gotejando sempre. Vai ter uma hora que vai dar chabu. Se você não cuidar dela, vai dar uma infiltração. Sim. E a gente sabe, né, que como consultor de Feng Shui, a gente entende que essas infiltrações não são à toa, são um excesso de emoção, né? Dentro, qualquer coisa ligada à hidráulica são emoções, são água, né? Água é emoção. A água, exatamente. Água é emoção. Exatamente. A água é emoção. Mas aí, quais são mais as outras ervas? Tem mais alguma que você possa falar? Levante. Tem outra, tem a vassourinha de bruxa para poder passar em casa, tem a peão roxo também, que é ótima para poder fazer essa varrida na casa. Ela eu não falo muito da peão roxo porque ela é tóxica, então falar dessa erva, as pessoas podem usar ela de forma equivocada, mas é uma erva que tem um poder tamanho. Você ter ela no seu quintal, putz, já é fantástico. É fantástico. É uma mudinha dela no quintal. Eu tenho certeza que vai ter gente perguntando. Depois você faz a listinha das ervas e diz como usar, que é importante. Para banho, a quantidade, essas coisas. Perfeito. A gente tem que... Manda uma receitinha para você. Uma receitinha básica. Exato. Agora, eu quero que você me diga o seguinte: como o acesso à história dos ancestrais, né? Dos nossos ancestrais, pode ajudar a resolver os problemas de ordem psíquica, principalmente nos momentos que a gente está passando agora? Bom, tem 2 coisas, né, que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente vai estudar, volta de novo, estou puxando uma farinha para o Feng Shui hoje, né? Mas é porque está me ajudando também. Quando a gente vai falar sobre o guarda-família,
O guarda-família, ele usa um trigrama que ele representa a base, né? É o trigrama que tem aquela força da semente passando pelo processo do solo para eclodir e virar planta. E a família é isso. Então, não adianta a gente deixar isso de lado quando isso é a base da nossa existência. O guarda-família é a primavera, né? Exato, exatamente. É onde desabrocha, por isso que eu estou te falando. É a força da semente que ela... Porque até a semente virar planta, ela passa por um caminho que, cara, ela não sabe se ela vai enfrentar pedra, areia, qual é o tipo de mineral que vai estar ali. Você vê que tem planta que nasce no pleno asfalto, que fura a parte de cimento e vai, ela quebra pedra. Sim, a quebra-pedra é um exemplo dessa, que é maravilhosa também, diurética, ótima. Diurético. Tomei muito chá de quebra-pedra quando estava com problema renal. Nossa. Nossa, é fantástico, fantástico. Então, assim, a gente não tem como olhar para isso sem pensar que esse processo familiar tem a ver com tudo que a gente está agora. Tem a ver com o que a gente é hoje, é graças a eles. Quando você vai fazer constelação familiar, cara, mexe numa estrutura de não sei quantas gerações. O próprio Ho'oponopono, ele é um quebrador de camadas de geração. Então, assim, não tem como... Perdão, né? Exatamente. Não tem como a gente falar de cura nos dias de hoje sem a gente olhar para os nossos ancestrais. Que família é essa? O que você carrega dentro do teu gene? Entendeu? E isso vai vibrar em algum momento. Eu não estou dizendo que as pessoas que têm atitudes ruins, isso quer dizer por causa da família. Às vezes sim, às vezes não. E tem as questões de resgate, envolve muita coisa. Seria muito leviano da minha parte falar isso, né, de forma rasa, porque é muito mais profundo do que a gente acha. Sim, então, assim, sim. Hoje, eu penso o seguinte, as ervas, elas te ajudam, por isso que tem os florais. Os florais são fantásticos, tem floral que vai lá, ó, o dedo direto na ferida, pau! E aí, quando vê, é logo o quê? Um gatilho de alguma situação na família lá atrás, quando você era criança. É uma situação de abuso, é uma situação de violência. Né? Não que abuso não seja violência, né? Não que abuso não seja violência, mas outras violências. Então, são traumas que você pode ter vivido lá na sua infância ou em qualquer outra vida, para quem acredita em outras vidas. Eu acredito. Então, assim, eu sinto que isso pode ser vivências de outras, porque numa vida só não cabe tanta coisa, né? Sim. Fora que a gente tem que aprender o seguinte, nós trazemos no nosso DNA os traumas dos nossos ancestrais. Sim, sim. Nós trazemos. Por isso, ó o Ho'oponopono aí para poder fazer, ó. Nós trazemos, porque por mais que a gente saiba que uma bisavó, uma tataravó, sei lá, isso até mais por parte feminino, né? Sim. Vem carregada de uma emoção, de uma tragédia, de uma coisa. Quando chega aqui, aí você fala assim, por que eu sou assim? Nada disso aconteceu comigo, mas olha só, não aconteceu, não é? É igual quando nasce uma criança assim, a família toda é morena, nasce uma criança loura, aí todo mundo, ai meu Deus, gente, olha só, alguém lá atrás era louro. Exato. Exato. Alguém lá atrás era louro, de olho azul. Você pode não ter conhecido. Ah, a criança nasceu com algum tipo de problema neurológico, alguma alergia. Ah, o pai não é assim, a mãe, os avós, não tem ninguém, mas alguém da família. Então, a gente carrega aquele DNA não só de problemas, como eu vou de ordem de saúde, mas a gente traz também problemas de ordem emocional, traumas. Muita coisa. Da família, da ancestralidade. Muita coisa. Medos, diversos medos. Poxa, ó, quer ver uma situação? As gestações de gêmeos, quantas vezes eu me deparei com pessoas que falam assim, fulano, tem gêmeo na família? Não. Tem gêmeo na família? Não. Tem gêmeo. Gente, alguém tinha gêmeo na família, porque eles já
foi comprovado que isso é genético. Para você ter gêmeos, alguém lá atrás teve gêmeos, ou então foi gêmeos e gerou você, o teu descendente lá, teu ancestral. Isso para isso. Aí a pessoa fala, gente, vocês vêm com esses papos assim de ancestral, porque as pessoas não se tocam nisso. Pra gente, ô Cristina, sabe uma coisa que eu li outro dia? Eu ouvi. A gente precisa, para viver o presente, a gente não precisa viver o passado, mas a gente tem que olhar para o passado com muito afeto e entender que muitas das coisas que a gente vive no presente é um reflexo dele. É um reflexo desse passado. Eu digo isso até meus casos, tá? Eu repetia padrões emocionais por conta de uma série de questões que eu passei na minha infância, que eu presenciei da minha família, entendeu? Que eu estava ao meu redor. Relacionamentos. Quantos eu repetia padrões por causa do que eu tinha visto ao meu redor. Então, isso óbvio que tem a ver com meus ancestrais, porque eu era uma criança. Mas eu observava, eu vivenciei algumas situações. Ancestralidade. Exato. Repetir padrões. Sim. Por isso que eu acho, eu achei fantástico a constelação familiar. Cara, achei fantástico. Eu fiz uma sessão. Constelação, eu aconselho a todos a fazerem uma constelação familiar. Todo mundo. Isso tinha que estar no SUS. Isso tinha que estar no SUS. Igual as outras terapias. Mas você sabe que a Justiça de São Paulo usa a constelação familiar para casos de família? Não, separação? Não sabia. Usa? São Paulo está bem à frente. Como a gente estava falando das ervas, né? Que as ervas entram muito nesse assunto, porque ajudam, né? E muito sobre a ancestralidade da gente. E eu falei da medicina tradicional chinesa, a gente tem que ver também que os orientais, eles dão muito valor aos ancestrais, eles reverenciam muito os ancestrais, eles têm muito respeito ao que o antigo, né, aos avós, o que os avós pensam, os bisavós, né, coisa que uma gratidão, né? Coisa que, infelizmente, aqui no Ocidente, nós não cultivamos isso, né? Prestar uma certa reverência, uma certa... não vou dizer, não é obediência, não, mas é um respeito. Mas eu acho que isso deu muito por conta existe uma aglutinação religiosa no Brasil muito grande, que lá não existe. Então, assim, às vezes, a minha família, uma parte da minha família é testemunho de Jeová. Então, não acredito em nada disso. Então, já se perde uma parte da família, já se perde aí. Se perde. Se acham, né? É a verdade deles. Então, quem sou eu para dizer que se perde, que é ruim ou não? Mas já começa a limitar você ter esse contato com essa energia, esse respeito, porque eles não acreditam nisso. Entendeu? Então, o crescimento das religiões, principalmente as neopentecostais, gente, não estou falando mal de neopentecostal, não, tá? Mas, assim, o crescimento dela fez com que muitas pessoas se afastassem dessa conexão. Entendeu? Outro dia, eu achei até... E aí, eu acho que eles estão, inclusive, revendo isso. Eu moro próximo uma serra, né, uma via que é perto do Grajaú mesmo, Grajaú Jacarepaguá. E aí, eu descendo, vi um monte de evangélicos entrando dentro da mata. Eu falei, gente, eu fiquei daquilo, né? Passei, vi aquilo. Aí eu tenho uma amiga minha, que é da Igreja Assembleia de Deus, e perguntei a ela, ela falou assim, Sandra, eles estão fazendo reverenciando o templo aberto. Eu falei, o templo aberto. Eu falei, coisa que os bruxos faziam, que os celtas, que os índios, os escravos faziam. Então agora eles estão reconhecendo isso. Que bom, né? Já é um passo. Ela falou, é o templo aberto. O que é isso? Então, se você está conectado, você vai se conectar. Se você estiver atento, você se conecta.
em tudo, né, dentro de casa e fora dela. Você estava falando de uma outra erva, só para poder aqui. Eu lembrei. Diga. E tem uma aroeira, que é a minha queridinha. Nossa, aroeira maravilhosa. Eu tinha uma casa em Paquetá, que ao lado da minha casa tinha um terreno que tinha uma aroeira. Aí o chão ficava cheio daqueles pontinhos vermelhos. A aroeira é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Minha avó adorava usar aquelas sementinhas, aquelas pimentinhas na comida. Adorava. Cara, a aroeira é completíssima, né? A aroeira serve para quase todos os males do aparelho feminino, né? Do aparelho reprodutor feminino. Então você pode fazer um banho íntimo, seria bom? Sim, que é o antigo banho. O antigo não, né? Tá voltando. O banho de assento, o famoso banho de assento. É ótimo de aroeira. A aroeira branca é perfeita. É perfeita para isso, a aroeira branca. No outro dia eu estava assistindo uma live, justamente, não era sobre a aroeira, não, mas eram sobre os banhos de assento e os banhos íntimos que se tomam com as ervas, que as mulheres hoje em dia não fazem mais, preferem ficar usando pomadas e remédios, e antigamente se usava e era uma maravilha. Garota, lá em casa tinha bacia de tudo quanto é tamanho. Tinha bacia grande, média, né? Porque era para cada um que tinha lá, cada tamanho. Cara, era fantástico. Eu sou muito grata, Cristina, por ter nascido, pela minha família, grata pelos meus ancestrais, né? E grata ao universo por ter me direcionado para esse caminho, mas muito grata por ter crescido nesse ambiente, de ver isso, sabe? Eu lembro do mastruz com leite. Vermífugo bom era mastruz com leite, bate no liquidificador e toma, não precisa... Licor de cacau, que minha avó fazia por causa de vermes e etc. Nossa, era fantástico. Então, assim, tinha vários... Ela fazia vários licores. E aí eu cresci com isso. A folha da goiabeira serve para infecções bucais, né? Tá com problema de dente, desinflamar a garganta. Folha de goiaba é para quem tá com diarreia. Sim, para ser prisão de ventre. Só que, ao mesmo tempo, ela também serve para quem está com problema de dente inflamado, faz os bochechos, sabe? Então, assim, é uma infinidade. E aí, a gente falando dessa coisa das energias e como a gente precisa, hoje, especificamente agora que a gente está passando por esse momento de pandemia, em que as pessoas estão ficando em casa e que se irrita com muita facilidade, a gente precisa lançar mão do que a natureza dá para a gente de graça. Né? Algumas ervas, obviamente, se não acha, você tem que comprar, mas são coisas que custam R$3 a R$5 cada erva. Então, se proteger. Eu tenho alguns hábitos meus que funcionam isso, porque eu lembro desde pequena, minha avó fazia, na época, não tinha algumas, como é que se diz, tecnologias ou algumas tecnologias mesmo, ao nosso alcance, então ela fazia e a gente seguia. Tem uma outra que eu deixei para falar depois, mas aí a gente está falando das queridas, que é isso aqui, ó. Não sei se você dá para ver, ó. Sabe o que é isso? Isso é arruda. Não. Ah, tá. É arruda. É um preparado de arruda. Banho de arruda é... Isso não é... Isso aqui é álcool 70, com arruda imersa dentro dele e curada 10 dias num lugar escurinho, numa garrafinha esterilizada. Para que eu uso isso? Limpeza energética para ir trabalhar. Passo no umbigo, ponho um esparadrapo no umbigo, passei ela, limpei, tampei, passei aqui na nuquinha, nos pulsos, já crio ali pronto uma bolinha energética de proteção e vou trabalhar. Cheguei em casa, tomo meu banho, asseio total, normal e acabou. Então, são coisas muito simples que ajudam a gente. Eu começo a entrar num processo de tristeza, estou vendo muita, sabe, a cabeça começa a fervilhar, vou lá, pego minha arrudinha, passo,
tampo o umbigo e já começo a fazer meus mantras vibrando para poder melhorar. É assim, porque é isso que tem ajudado. Nessa pandemia a gente só tem tido notícia ruim, então a gente precisa cuidar dessa energia nossa, da nossa energia, né? Sim. E me diz uma coisa, agora nós vamos entrar numa outra vertente, mas que também tem a ver com as ervas, que é a cultura das rezadeiras. Você já falou que a sua avó era uma rezadeira, né? Sim. E a gente vê que isso ainda tem pouquíssimas pessoas que fazem isso. Sim. Né? Por isso que eu te falo, nas grandes cidades, sim, e mesmo no interior, as que estão lá, elas estão, infelizmente, partindo, né? Porque algumas filhas, pouquíssimas, se interessam por esse trabalho. Entendeu? Sim. Fale dessa cultura de rezadeira. Então, como a sua avó, como foi que ela começou? Quem foi que passou para ela? Minha avó, desde que eu me entendo por gente, que ela sempre fez isso. Sempre, desde pequena. E eu lembro, tem uma história que as minhas tias que contavam, que meu avô teve febre tifoide. Na época, né, teve aquela coisa de febre tifoide. Minha avó casou muito nova. Minha avó, acho que casou com 12 ou 13 anos. E, infelizmente, naquela época tinha... A gente tem até hoje, mas, infelizmente, isso era aceitável naquela época. Então, ela tinha aprendido muito com a mãe, né, algumas coisas, porque a mãe dela, ela falava, minha mãe foi laçada no mato. Na verdade, a minha bisa foi sequestrada, estuprada, né? Então, é diferente. E ela falava isso. Então, a minha bisavó era índia. Então, ela passou para minha avó e para as minhas tias avós o que ela tinha, vinha dos ancestrais dela. Então, desde que eu me entendo como gente, como eu sempre soube, e minha avó sempre teve essa respeitabilidade na cidade onde a gente vivia, lá em Gongogi, na Bahia. Então, assim, qualquer coisa leva para Domingas. Leva para Domingas. Eu cansei de ver, e tinha uma coisa, tá, assim, um adendo. Minha avó, ela conversava com as plantas. Então, ela não cortava nenhuma planta antes das 6 da manhã e nem depois das 6 da tarde, porque ela dizia que era o momento de descanso das plantas. Mas, em caso de necessidade extrema, ela ia lá e arrancava, né, cortava os galhos. Aí ela ia lá e pedia assim, falava assim... Eu ia perguntar, pedia permissão. Ela falava assim, minha véia, desculpa, porque é caso de vida ou morte. Ela falava assim, e eu ia sempre com ela, né? Porque eu era tipo aquela neta obsessora, onde minha avó estava, eu tava. Eu era carrapato total da minha avó, cara. Graças a Deus. Ela costurava, né? Então eu ficava com ela, falava assim mesmo. Aí ela, para você ver, né? Eu não sei se eu cheguei a falar com você na outra vez, mas ela tinha uma forma muito lúdica de me dar não. Então eu queria ficar com ela até tarde, ela costurando. Ela falava assim, ó, tu vai ficar aí comigo até eu precisar eu preciso que tu, como é que se diz? Coloque linha na agulha. Então eu vou botar as 3 agulhas aqui. Quando eu precisar a última agulha, não precisa mais, tu vai dormir, hein? Mentira! Às vezes eu pegava ela lá cegueta, tentando enfiar agulha. Mas por quê? Porque ela era a forma dela dar limite, né? E ela tinha as outras histórias. Mãe, por que eu não posso passar sabonete no meu pé? Porque se você passar sabonete no seu pé, quando você subir para o céu, você vai escorregar na nuvem. Então não perca essa oportunidade, não passe sabonete no pé. Mas não era para não passar sabonete no pé e cair no banheiro. Tá entendendo? São coisas assim que depois você vai sabendo, você vai olhando com o olhar de adulto. E aí eu cresci com isso e ela fazia... Engraçado, minha avó, ela não tinha ervas no quintal. Ela tinha muita fruta, mas ervas ela não plantava no quintal. E ela dizia o seguinte, que planta não foi feita para domesticar. As ervas curativas não foi feita para domesticar,
Oxa, a erva não é cachorro? É muito bom, cara. E ela gostava de ir lá no lugar onde a planta estava para poder fazer isso. Mas se nascesse, ela não arrancava. Não arrancava, não arrancava. Mas ela plantar igual a gente faz, ter jardim, tudo mais. Não, ela não gostava de fazer. Que ela falou assim: planta boa é aquela que nasce lá onde ela nasce, a gente vai lá e busca dela. Era isso. E assim, a gente tinha pé de pinha, tinha pé de... E, na verdade, tudo isso era por causa do meu avô, né? Meu avô, ela plantava algumas coisas, mas meu avô plantava. E minhas tias gostavam de plantar. Mas ela gostava mais de planta ornamental. Ah, tá. Essa planta, ela tem um apego sentimental por causa disso. Fedegoso, peão roxo, tinha uma que eu acho que ela chamava de aleluia, só que não é aleluia. É um tipo de melissa. E assim, como a que ela mais usava para poder tirar, ela batia o olho, ela falava assim, essa é espinhela caída. Falava assim, às vezes ela rezava com a mão, que é o passe, né? Que Sim. É o reiki. Ela rezava com a mão. Quando ela via que não tinha permissão mesmo para poder arrancar, estava tipo 8, 9 horas da noite, ela não ia arrancar nada, não ia mexer nas plantas. Aí ela ia, passava a mão, e aí volta amanhã, aí volte antes de tal hora. Então, quando ela voltava para casa, já voltava com a erva para poder rezar a pessoa. Era assim. Então, essa minha é a memória afetiva, é o fedegoso e o peão roxo, que eram as ervas fantásticas, assim. Ela rezava muito, a própria vassourinha também ela usava para rezar, e dependia de como ela via o que a pessoa tinha, entendeu? Ela percebesse aquela nuance, ela ia lá e via. Ela ia lá e tirava a planta. Como a sua avó não gostava de planta domesticada, eu gosto. Você gosta? Eu gosto, eu amo. Eu tenho alecrim, eu tenho erva cidreira, eu tenho louro. É isso que eu ia perguntar. Como você cultiva essas ervas na sua casa? Você cultiva as ervas mais conhecidas ou tem alguma erva menos conhecida que você também cultiva? Algumas é aquilo que a gente falou no início, né? Elas chegam para suprir a necessidade energética de alguém da casa, que é o caso da trançagem. Trançagem. É tanchagem. Eu acho que é tanchagem. Eu achei que era trançagem. Eu também cresci ouvindo isso. Aí quando eu fui, eu falei pro professor, o senhor está falando errado, hein? Ele falou, negativo. A não ser que você tenha um outro livro de ervas aí, mas é tanchagem o nome. É maravilhoso. E aí aqui a gente tem quintal, né? Então elas brotaram assim no quintal. Eu costumo plantar em vasos que sejam jardineiras, é melhor, então vasos bem mais largos, porque quando você planta num vaso pequenininho, é como se você estivesse sufocando a erva, entendeu? A não ser que seja ervas para banho, que é outra coisa. Ervas que sejam para chá somente, eu não gosto de plantar em vaso, eu gosto de plantar no chão. Mas quem vive em apartamento, usa jardineira, é ótimo. Jardineira que fica melhor. Isso, põe uma jardineira e não coloca muitas plantas no mesmo vaso. Eu sempre vejo assim, vaso com planta de 7 ervas poderosas para defesa. Aí coloca no mesmo vaso pimenta, coloca abre caminho, coloca guiné, coloca... Gente, as plantas elas nunca vão brigar entre elas, mas elas vão emanar uma energia, cada uma emana a sua energia. E aí, quando vão crescer, elas crescem, cada uma tem um tipo de raiz. Uma espada de São Jorge, ela enraiza diferente de uma abre caminho. Assim como também a pimenta, ela enraiza diferente da guiné, sabe? Eu vejo então, muito esses vasos. Então, dá para botar tudo junto, né? Planta num vasinho cada uma, porque cada uma tem uma forma de enraizar. Eu acho que isso é um respeito à planta, sabe? Sim, claro. E coloca lá, mesmo que seja. A planta, a espada de São Jorge, por exemplo, ela pode enraizar na água. Ela enraiza na água, ela vive bem na água há anos, sabe? Não quero, não tenho isso. E uma outra coisa que a gente aprende também, não sei se você chegou a
e eu acredito que sim, existe um estudo chamado biofilia, que estuda sobre essa coisa da utilização das plantas na harmonização com as pessoas, da energia com as pessoas em casa, né, e com a casa. E eu lembro bem, e minha avó também já dizia isso, que algumas plantas não se pode ter dentro de casa, não é porque a planta faz mal, é por conta da nossa vibração junto com a delas. Às vezes, você tem um cacto dentro de casa, que é uma planta de muita defesa, assim como a espada de São Jorge, por isso que olha o nome, né? Para colocar fora de casa. Botar na portinha de casa, sabe? Ah, não, Sandra, não quero, não tenho permissão. Bota na varanda. Ah, não tenho varanda. Ok. Então, não põe em quartos. Eu vejo fotos de decoração com um monte de espada de São Jorge no quarto, com um monte de cacto. E o cacto é maravilhoso. E o cacto, ele é uma planta que armazena água. Então, esse ato de armazenar água é armazenar emoções, é guardar emoções. Cada uma tem a sua seu significado, né? A sua propriedade energética. Então, a gente fica seguindo muito a moda. E não é coisa de agora, não é de modismo. Eu lembro disso porque tanto minha avó quanto minhas tias velhas, né? Como elas diziam, a gente é velho, a gente sabe. E realmente sabia, porque era observando a vida, era experiência. É óbvio que tinha algumas coisas que não dava para concordar, comportamentais, mas quando era dessa coisa do ensinamento popular, Sandra, é crendice. Não, gente. Algumas pessoas distorcem, mas sempre tem um fundo, um significado no fundo, sabe? Sempre tem. Eu não costumo duvidar do óbvio. Eu não vou fazer coisas do tipo, poxa, outro dia uma menina falou assim, a jiboia dentro de casa é uma planta que favorece fofoca. Eu falei, planta não favorece nada, a não ser energia. Então, assim, se você é uma pessoa fofoqueira, é óbvio que se você comunga e acredita nisso, o negócio pode degringolar. Mas planta não emite energia ruim, não. Ela tem as energias e a gente tem que aproveitar o máximo delas, né? Porque é a gente que é o problema. A planta ela está sempre ali, ó, emanando aquela energia. A gente que emana, um dia a gente está bem, outro dia a gente não está, outro dia a gente está feliz, outro dia a gente está com raiva, está querendo matar alguém. A nossa energia que entra em conflito. Agora, dizer que a planta vai fazer mal, é óbvio que não, né? Isso aí, muita gente... Aí essa história da espada de São Jorge... Sandra, então é contradição. Eu falei, não é contradição. A espada de São Jorge ela é uma espada. Pensa em você botar uma espada, um fio de espada, sobre a sua cama. Que eu já vi, tá? Em decoração. No teto da cama, atrás da cama, 2 espadas. Gente, o povo é louco. Como é que... a gente não está conseguindo dormir. Eu falo, gente, óbvio. Como é que você vai conseguir dormir? Né? Eu não estou te ouvindo. Agora eu estava mudo, agora que eu vi. Lógico. Entendeu? Então, assim, 2 espadas, eu não estou conseguindo dormir, estou tendo muita dor de cabeça, estou sentindo muita pressão aqui, logo aonde? No coronário. Aí a gente olha lá na janela, pela foto, 2 espadas em cima da cama, né, em cima da cabeceira. É muito louco. Ninguém não presta atenção nessas nuances, né, Cristina? Não, as pessoas realmente não têm noção. E aí a gente, quando fala, até mesmo em relação ao Feng Shui, as pessoas acham que a gente está brincando. Mas quem quiser acreditar, né? Outro dia eu vi um piadista, né? Um desses piadistas de internet falando assim mesmo, gente, como é que é? É que nem você acreditar nessa bobeira de Feng Shui. Aí eu fiquei assim olhando e falei, coitado do Feng Shui. Coitado do Feng Shui. É uma coisa para ajudar. Quando eu falo Feng Shui, todo mundo... Eu falo Feng Shui. Tá. Eu digo assim, pois as pessoas, se forem viajarem para os Estados Unidos, elas vão ver na porta do edifício do Trump um chafariz. Sim. Os ricos, lá nos Estados Unidos, eles usam o Feng Shui. Sim, sim. Os ricos.
Aí aqui no Brasil eles acham que é bobagem. Mas eu ainda acho que, sabe o que é isso? Eu acho que é a falta de informação, Cristina. Sim, claro. A gente teve eu conheci o Feng Shui com 16 anos, não, 15. Uma matéria da revista Casa Cláudia. Eu tenho até hoje a brochurinha do livro, do livreto, falando das escolas, né? Da escola de Chapéu Preto, falando da escola da forma, abuso e tal. Aquilo eu tenho, eu juro, até hoje, eu tinha 15 anos. Então, isso quer dizer que eu já tenho 18 anos que eu tenho esse livreto. Eu guardei. Então, eu sempre li e reli. Eu falava, cara, que interessante, cara. Não tinha internet naquela época, então os livros de acesso eram muito caros, pouquíssimas pessoas falavam a respeito. Então, nos Estados Unidos, a diferença é que lá a informação era para quase todos. Então, você via, era o burburinho. Veio, essa metodologia veio da China, que não sei o quê. Era assim, né? E a gente fica muito atrelado a essa gaiola de limitações. Então, sinceramente, eu acho que a gente precisa estar mais aberto ao que está ao nosso lado, né? A essas conexões. Olhar, e aí aquilo que eu falei para você do meu amigo, hoje ele olha para uma planta e ele fala, Sandra, que verde é esse? Ela parece que ela está falando comigo. Eu falei assim, cara, mas tudo fala com a gente o tempo inteiro. A gente que tampou o ouvido e fechou o olho. Mas é assim. Entendeu? Sandra, nós estamos já com 1h15 de live. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui até... Eu agradeço de novo você. Mais uma vez está aqui com a gente, mostrando essa sua experiência com as ervas. Você não esquece de dar aquela listinha das ervas. Que vou fazer uma listinha, vou te mandar. E aí já posta lá no Instagram. Isso. Já pediram a listinha aqui. Dá uma listinha com as ervas. Então, eu só tenho a agradecer a você, tá? Por mais essa live. Mais pelo convite. Esse conhecimento. Estão agradecendo aqui, estão dizendo que adoraram. Ótimo. E, se quiserem saber mais, pede para também seguir lá o Alma Casa Brasil, que a gente vai postar sempre algumas coisas relacionadas à fitoterapia. E eu tenho essa minha amiga e sócia, ela estuda radiestesia, estudando outras terapias relacionadas às ervas também. É bem bacana. Bem bacana. Então, maravilhoso. Até eu vou seguir. Tá bom. Olha, muito obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. E pode deixar que a Sandra vai colocar a listinha. Cuidem-se, tá? Pede para todo mundo se cuidar, tomar chá de planta verdadeira, não é isso, não é de saquinho. Mas tem que perguntar para o fitoterapeuta. Sim, consultando sempre um fitoterapeuta, pelo amor, senão... não adianta nada, não vai adiantar nada, né? Porque automedicação de forma equivocada pode levar a sérios problemas de saúde. E a gente como diz aquele ditado, morre da cura, né? Exatamente. Não tem um negócio assim? Pois então, por favor, gente, procurem um profissional para poderem fazer o uso das ervas. Isso, e profissional, é bom lembrar, Cristina, profissionais de confiança, que não é essa galera que pega a receitinha da internet e repassa. Não. Pelo amor de Deus. Existem ótimos profissionais. Gente, pelo Sandra, amor das deusas. Muito obrigada, querida. Um grande beijo para você. Outro para você também. Tchau. Tchau.